Vamos abrir em Gênesis 1. Gênesis 1, 1, 1, 1, 1. Gênesis 1, 1. Glória a Deus. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Será que não é motivo suficiente para nós percebermos que nós apenas estamos de passagem neste planeta? Que toda e qualquer oferta que nós possamos fazer para Ele é que é o dono de tudo. Foi Ele que criou tudo, até nós próprios. Eu às vezes fico a pensar, será que nós percebermos que a nossa vida pertencem a Ele? Será que já entendemos isso? Não é por acaso que Deus deseja que nós semeemos no reino de Deus. Nós semeemos na igreja. Não é por acaso. Eu quero-vos mostrar. Vamos abrir em Mateus 19, 21. Um homem chega ao pé de Jesus. Mateus 19, 21. Um homem chega ao pé de Jesus e começa-lhe a perguntar: o que devo fazer para herdar o reino dos céus? E ele diz: honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: desde minha meninice eu faço isso. E Jesus vira-se e diz-lhe assim, Mateus 19, 24, e disse-lhes, Mateus 19, 24, e disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e traz um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E você está a dizer, então ninguém pode ser rico. Eu vou-lhe contar algo, para você entender o que eu estou a falar. Nós falamos, e a Bíblia diz, que devemos dar 10% do nosso ordenado para Deus. Devemos. Não somos obrigados a fazer, mas que devemos o fazer. Quando a pessoa recebe 1000 euros, seria 100 euros que você daria para Deus. Mas se você receber 10.000 euros, seria 1000 euros que eu daria para Deus. E é aqui que começam as coisas a ficar diferentes. Começa a ser muito dinheiro a dar. Quando o valor que você recebe de ordenado é baixo, você até considera um valor. Mas quando o valor que você recebe é alto, você considera muito dinheiro. Você percebeu o porquê? A diferença é que o dinheiro começa a possuí-lo assim e não você o dinheiro. Você entendeu? Não tem a ver com a quantidade de dinheiro, tem a ver com como é que você usa o dinheiro. Será que Deus quer... Jesus fez de propósito e disse a ele de propósito para fazer isto, porque ele sabia
que ele tinha o dinheiro no coração, que era de muito valor o dinheiro para ele. E por isso é que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus. Se você põe o dinheiro em primeiro lugar, vai ser difícil você ter alguma coisa de Deus. No entanto, você meter Deus em primeiro lugar não quer dizer que vai a toda altura estar a dar dinheiro. Mas que você sabe que se Deus lhe pedir alguma coisa, você vai dar, sem hesitar. E não tem a ver com uma coisa... Eu, por exemplo, já estive em reuniões onde falaram muito pouco sobre finanças e eu dei muito mais. Não tem a ver com o que se diz, muitas vezes, do púlpito. Tem a ver com o que você está a sentir naquele momento. Vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que de nada vamos ter falta nunca, porque cremos em Ti, confiamos em Ti, dependemos de Ti. No nome de Jesus. Amém. Glória a Teu nome. Podemos sentar-se, faz favor. Quem já está sentado, continua sentado. Quem não está sentado, sinta-se. Vamos abrir em Lucas 18:1. O título para esta mensagem é Quer mesmo? Quer mesmo? É o título. Esta reunião, uma continuação da reunião de sexta-feira. Eu aconselho você, se nos estiver a ver no YouTube, aconselho a ir buscar. Nós até vamos meter no link, se você estiver através no YouTube, se estiver a ver através da página, pode sempre voltar atrás e ver últimas reuniões, ou na parte de baixo, se estiver a ver na página da internet, na parte de baixo você vai ver as últimas reuniões, porque elas estão lá sempre, as últimas 3 reuniões. Se estiver a ver no YouTube, nós podemos meter o link da última reunião, porque é importante que você veja a última reunião, porque eu penso, pelo menos a minha forma de ver, é uma continuação daquilo que nós temos estado a falar. Porque temos que tirar a dúvida do nosso caminho para poder receber a bênção de Deus. Mas também lhe digo, para você ter alguma coisa de Deus, você tem que desejar mesmo, tem de crer mesmo, tem de crer mesmo ter aquilo que você está a pedir. Uma das qualidades ou defeitos, conforme você quiser chamar, que no mundo é a teimosia. Mas eu lhe digo que você ser teimoso em Deus é uma bênção para a sua vida. Porque alguém só é teimoso quando acredita em algo. Eu lembro-me, por exemplo, umas vezes eu tive um problema com a garantia de um aparelho e eu tinha conhecimento, que eu tinha ido buscar a lei e muitas das vezes as pessoas, por desconhecimento da lei ou fazendo com que acreditam que os outros não têm conhecimento da lei, então tentam enganar as pessoas. E então eu fui lá e eu falei sobre a lei e então como falei sobre a lei tudo mudou. Porque diziam que não é assim, mas foram ler e afinal era. Quando você tem conhecimento daquilo que Deus diz, você ganha força extra. Você ganha confiança extra. Você sabe o que é que Deus diz e por causa do que é que Deus diz, você vai em frente. Agora, você tem que se preparar porque vão aparecer
todas as impossibilidades. Se você está à procura de saúde, o seu corpo não vai responder imediatamente. Se você está à procura de finanças, elas não vão aparecer imediatamente. Se você está à procura de algo solucionado, parece que ainda ficou pior as coisas. Porquê? Porque o diabo vai fazer tudo, ele é que vem para matar, roubar e destruir. Ele vai fazer tudo para lhe poder tirar aquilo que você orou. Mas aí é que você tem de crer mesmo aquilo que você orou. Tem que desejar mesmo, tem que lutar por isso. Um dos grandes exemplos da Bíblia aparece sobre uma viúva, e é disso que eu vou falar em Lucas 18:1. Eu não sei se já tinha dito, penso que já tinha dito, Lucas 18:1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e nunca desistir, e nunca deixar de acreditar. Versículo 2, dizendo, havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Então, o que é que Jesus disse? Que era uma qualidade na viúva, ela insistir. E da mesma forma disse no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Sabe porquê? Eu tenho visto pessoas orar assim. Pai, eu quero isto. Mas quero isto como fosse algo supérfluo. Tudo o que Deus dá é bom. Tudo o que vem do Pai das Luzes é bom. E se você ora por alguma coisa como sendo supérfluo, como sendo, se vier tudo bem, se não vier também tudo bem, então você não está a desejar mesmo aquilo que você quer. Por isso é que muitas das vezes as pessoas que passam por mais necessidades, problemas, conseguem a maior bênção, porque elas desejam ardentemente aquilo que estão a pedir a Deus. Elas desejam mesmo, elas querem mesmo receber. Agora, se você ora acreditando, mas acreditando pouco, ou fazendo assim desta forma, eu acredito, mas se vier, bem, não vier, olha, paciência. Assim você não vai receber. O pastor Lester Samural esteve nas Filipinas. Nas Filipinas teve um ministério muito grande. Ele dizia que era mais fácil orar nas Filipinas por pessoas para cura do que era nos Estados Unidos. Porquê que ele dizia que era mais fácil? Porque as pessoas nas Filipinas não tinham as possibilidades de pagar a médicos. E então, quando iam à frente, elas acreditavam com tudo e acreditavam que Deus ia curá-las. E facilmente ele orava por elas e elas ficavam curadas. Nos Estados Unidos, as pessoas vão pedir oração para serem curadas. Mas dentro delas diz assim, se funcionar aqui tudo bem, se não funcionar aqui vou ao médico. E por isso é que muitas delas não eram curadas. Você, eu, para receber qualquer coisa de Deus, você tem que desejar ardentemente isso. Você tem de crer mesmo. Você quer mesmo aquilo, quer mesmo.
A ciência médica evoluiu muito. Graças a Deus que evoluiu muito. Graças a Deus. Mas muitas das vezes nós vemos problemas em pessoas e depois aparece na ciência médica soluções milagrosas mesmo. E glória a Deus que isso acontece. Mas ou você vai pela solução milagrosa da parte dos médicos, ou você vai para a solução de Deus. E solução de Deus você tem que crer mesmo que seja Deus a fazer. Uma vez estava a passar, não sabia o que é que estava a acontecer com o meu corpo. Eu estava com fortes dores no estômago. Já aconteceu há algum tempo, fortes dores no estômago. Mesmo fortes. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Naquela altura, eu senti que eu devia de ir para o hospital. Mas eu disse comigo mesmo, Senhor, se eu fizer isso, como é que fica a minha fé? Eu não estou a dizer que isto aconteça com todos. Ouça, eu acredito, eu já orei por pessoas que estavam no hospital, orei por elas, e eu perguntei, tive de ir ao encontro da fé delas, e tive de perguntar, o que é que queres? O que é que você quer fazer? Quero que as dores parem, que seja operada. Então, oramos por isso. E foi operada, espaço de 1h30 foi operada, ficou tudo bem, ficou tudo resolvido. Glória a Deus. Podia ser solucionado de outra forma? Podia ter sido solucionado. Mas tem tudo a ver com a fé da pessoa. Com a confiança que Deus pode fazer. Eu naquela altura eu disse, eu não posso ir para o hospital. Como é que fica a minha fé? Como é que eu creio que Deus cura? Eu tenho que correr a um hospital. Eu não estou a dizer que você não deva recorrer ao hospital. Por favor, entenda. Mas entenda, você quer um milagre de Deus, você tem que acreditar em Deus, você tem de crer mesmo que venha de Deus o milagre. Eu não fui para o hospital. E Deus me curou. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Como é que me curou? Eu tive que orar, 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 orar e orar todos os dias. Todos os dias eu orava e eu dizia, obrigado Pai que eu estou curado de todo o meu sistema digestivo, em nome de Jesus. E orava, e orava, e orava. E orei durante bastante tempo. Até que deixei de sentir. Até que os sintomas do meu corpo pararam. Você está a entender? Eu contei aqui algo que aconteceu comigo. Uma vez eu tenho um pastor alemão, uma cadela pastor alemã muito grande, e ela estava com uma trela e ela só ia até um sítio e eu queria, coitada, ela que vá até mais longe, e eu meti uma trela de 10 metros agarrada a mim, no meu pulso, e meti a ela e disse a ela vai. Quando eu disse vai, ela começou a correr desalmadamente. Você não sei se está a ver o que é são quantos quilos? São 30 quilos, não é? São 30 ou 35, 30 quilos. Não sei se você está a ver o que é um pastor alemão enorme com 30 quilos a correr. Eu quando vi aquilo, é que me lembrei que o esticão que ia dar ia ser enorme e que ia ser complicado eu conseguir aguentar com a força que vinha aí. E então o que é que eu pensei? Começar a correr para que o esticão que houvesse fosse menor. Eu comecei a correr. Só que o problema é que ela corre mesmo muito. E ela deu-me um esticão no braço que eu fui pelo ar, aterrei no chão. Eu lembro-me, um dos meus filhos chegou ao pé de mim, todo preocupado comigo. Eu estava-me a rir, porque, quer dizer, fui eu que originei tudo, só me podia estar a rir, não é? Só podia realmente estar a rir, pela asneira que eu tinha feito. Só me rasguei os joelhos das calças,
rasguei as calças nos sítios dos joelhos e pronto. Mas até aqui, como me estava a rir, foi tudo giro e tudo bem. O problema foi o resto. Por causa do esticão que me deu no braço, eu só consegui levantar o braço até esta altura. Não consegui levantar mais alto. E tudo o que fosse mais alto doía. Eu percebi que tinha feito uma luxação no braço. E agora, o que é que eu faço? Todos os dias, eu era guarda noturno na altura, eu tinha que tirar o cinturão que usava, e eu usava o cinturão alto para que os miúdos não chegassem ao cinturão, chegassem a tudo o que eu tinha no cinturão. E então eu lembro-me de cada vez que eu levantava o braço, e tinha que levantar alto, era mais alto que a minha cabeça, tinha que levantar e depois fechar o cinturão, pá, eu quase que as lágrimas me vinham aos olhos cada vez que fazia isto. Mas cada vez que eu fazia isto, para encaixar o cinturão no varão da roupa que eu tinha dentro do roupeiro, eu dizia: obrigada, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. Eu fazia isto. Mas daqui até aqui, as dores eram grandes. Todos os dias eu fazia a mesma coisa. Obrigado, Pai, que eu estou curado em nome do meu braço. Obrigado, Pai, que eu estou curado do meu braço. Demorou quanto tempo? Não sei quanto tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo. Eu sei que chegou uma altura que eu já dizia, eu acreditava, tanto eu insisti, que o meu braço, faço tudo o que eu quiser com ele, anda cá atrás, à frente, aos lados. Eu fui curado. Agora você tem que entender uma coisa. Eu tenho de crer mesmo. Eu tenho que acreditar que Deus é possível, que Ele faz, que Ele vai curar, depender completamente só, unicamente, exclusivamente dEle. Ouça, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que nós devemos orar até quando vamos ao médico. E você, ao médico? Sim, ao médico. Porque pelas experiências que eu tive, uma vez um dos meus filhos estava doente, chamámos o médico e ele veio a casa, a nossa casa, e quando chegou à nossa casa teve a ver e receitou os medicamentos. Passado uns dias, a criança estava pior do que estava antes. Tivemos que chamar outro médico, mas quando chamámos outro médico, aprendemos a lição e orámos, eu e a minha esposa orámos pelo médico. Pai, dá discernimento, dá sabedoria ao médico para receitar aquilo que é correto para o nosso filho. Quando o médico chegou, olhou para os medicamentos que o outro tinha receitado e disse: mas isto é loucura, isto nunca se receita. E realmente não tinha resultado nada. Receitou novos medicamentos e a criança ficou curada. Até quando vamos aos médicos, nós devemos orar para que Deus lhe dê sabedoria, entendimento, compreensão, para poder ajudar-nos quando nós vamos a um médico. Mas você tem que acreditar. Você sabe o que é que eu fiz antes de eu vir para aqui falar? Eu estava a dizer: Senhor, que eu falo o que tu queres, não o que eu quero. Que seja a tua direção e não o que eu acho que deve ser. Em nome de Jesus. Eu tenho que depender de Deus. Você tem que depender de Deus. Para quê? Tudo. A sua vida vai ser facilitada. Em tudo. Você vai ser facilitado no seu andar. Você vai ser facilitado nas coisas que tem que fazer. Há coisas que eu não sei. Acredita em mim, há coisas que eu às vezes fico aflito porque não sei resolver e eu peço ajuda a Deus. Senhor, ajuda-me, mostra-me, dá-me sabedoria para fazer isto e eu consigo resolver as coisas. Não por minha própria capacidade, mas pelo discernimento que Deus me dá. Porque por isso é que tem tudo a ver para você voltar e ouvir a reunião anterior,
que lá em Tiago diz que para nós pedimos sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, mas nós temos que acreditar, não duvidando, porque o que duvida não vai receber nada do Senhor. Assim é mesmo, você tem de crer mesmo que Deus é capaz, que Deus pode, que Deus vai fazer na sua vida aquilo que você pede. Eu falei de cura divina, mas eu poderia falar de qualquer outra área. Você precisa de um emprego, você já orou a Deus, você já pediu a Deus o emprego que quer. Você já falou o ordenado que quer. Você que está empregado, está a ganhar um determinado ordenado, você já aumentou esse ordenado, já pensou mais alto no ordenado, já começou a semear para esse ordenado mais alto. Porquê? Porque você assim fazendo, você está a dizer, eu acredito em ti, Pai. Eu acredito em ti que tu me vais dar um valor mais alto. Até aí você vai dizer, mas no meu emprego eu só consigo ganhar 700 euros. Como é que eu vou ganhar 1000? Mas você não está a perceber. Há coisas, ouça bem uma coisa, eu agarro em qualquer objeto que for, uma caneta, qualquer objeto, e se eu largar, ele cai. Mas toda a gente sabe disto. Mas porquê que ele cai? Se você for para a Lua, se largar um objeto, ele flutua. Mas na Terra, nós agora já sabemos, por causa da gravidade, atrai os objetos para o centro da Terra. E então por isso é que as coisas caem. Mas você não tem conhecimento suficiente, nem eu, para saber porquê. Então porquê que você quer entender as coisas da forma como Deus faz? Se é Ele que faz, se é Ele que vai fazer, você a única coisa que é dada é orar. Como é que Ele vai fazer? Como é que Ele vai curar? Como é que Ele vai libertar? Como é que Ele vai trazer as coisas? Como é que Ele vai aumentar o ordenado? Isso é problema de Deus, não é seu. Você orou, fez a sua parte. Deus faz a dele. A única coisa que você tem que fazer é confiar até receber. Confiar até ao fim. Na nossa cabeça vêm muitas vezes pensamentos e às vezes pensamentos negativos. Não vai funcionar, não vai dar. Aí é que está a nossa luta. A nossa luta se deve por isso. Por nós orarmos sempre, confiar sempre, buscar a Deus sempre, lutando e desafiando a nossa própria mente e tudo à nossa volta e as pessoas à nossa volta. Você sabe que você está muitas das vezes à sua volta estão pessoas completamente descrentes. Às vezes até são cristãos que são completamente negativos. Que não estão a ter um relacionamento como deve ser com Deus. Que só olham para os problemas e não olham para as soluções. E por causa disso se tornam completamente negativos. Só falam o que não devem, o que é errado, o que não presta. E depois querem receber o que é bom. Isso nunca vai funcionar. Desculpem, mas isso não vai funcionar. Mas o que é que as palavras têm a ver? Ouça, você quer saber como é que você se salvou? Você quer saber como é que você aceitou Jesus? Você fez uma oração. E na sua oração, você disse, Pai, eu aceito o que Jesus fez na cruz como sendo em meu lugar. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Uma oração tão simples, mas foram palavras que saíram da sua boca. Da mesma forma, você pode rejeitar Deus falando palavras. Então, afinal, as palavras têm poder. Têm poder para abençoar, têm poder para amaldiçoar. Então, você quer amaldiçoar a sua vida falando coisas que não prestam por causa de si próprio? Desculpe, qualquer louco não faz isso. Qualquer louco, qualquer pessoa com tudo no lugar não agarra e vai buscar uma faca e começa-se a cortar. Você vê alguma pessoa assim, você dizer, não, a pessoa não está bem. Mas, no entanto, você fala o que não presta de si próprio. Fala coisas más de si próprio
e você acha que isso é normal. Vou-lhe contar uma coisa. As pessoas que agarram e usam facas e outras coisas para se cortarem, elas têm que fazer isso. Você está a dizer, elas têm que sim. Dentro delas, algo as impulsiona para fazer isso. E elas só conseguem ter satisfação e parar de serem pressionadas de fazer isso quando fazem. E só aí é que descansam. Estão quietas. Depois de estarem cortadas. Elas têm um espírito delas que está a impulsionar para isso. Elas precisam de Jesus na sua vida para serem libertas e abençoadas. É. Esse espírito tem que sair para que elas possam voltar a sentir paz. Só aí para. Eu posso dizer como tudo o resto. As pessoas que é para sexo, outras pessoas que é para bebida, outras pessoas são impulsionadas para isto, fazer aquilo. As pessoas precisam de Deus nas suas vidas. Se não tiverem Deus nas suas vidas, elas estão a ser controladas pelo inimigo das almas delas. O inimigo das nossas almas, o diabo. Então, o que fazer? O que fazer? Quando você orar por um assunto a Deus, acredite nele. Confie em Deus. Lute por isso. Eu podia ter agarrado por causa do meu braço, por exemplo. Eu podia ter agarrado e desistido. Não, não dá mais. E ele não sobe mais que isto. Pronto, eu podia ir para o médico pois agora você vai ter que fazer fisioterapia. E depois estava na fisioterapia e não sei o quê. E podia melhorar. Ou não. Eu sei de pessoas que não melhorou. Que o braço não sobe mais com uma determinada altura. É culpa delas? Não, claro que não é de culpa da pessoa. Não foi culpa, quer dizer, foi culpa minha porque eu deixei que a minha cadela agarrasse e desse-me um esticão no braço, não é? Mas realmente aconteceu. Não foi por culpa realmente minha. As coisas acontecem e muitas das vezes não é culpa das pessoas. Mas as coisas aconteceram. E agora? Qual é a sua solução? Eu quero-vos mostrar uma coisa. Quero-vos mostrar o que aconteceu a um homem. É 2 de Crónicos. Segunda de Crónicas 16:12. Segunda de Crónicas 16:12. E quero-vos mostrar o que aconteceu a um rei. Eu não sei se você está a entender o que é o poder de um rei. Um rei controla tudo, faz o que ele quer, literalmente. Dá ordens para isto, para aquilo, e se meter servos a trabalhar para ele, ele mete. Se precisar de médicos, ele chama todos os médicos possíveis e imaginários por causa do poder que ele tem. Não só o poder que pode ter económico ou não, mas principalmente pelo poder da autoridade que tem. Eu quero, em 2 de Crónicas 16:12, isto aconteceu a um rei israelita, e este rei disse: e caiu Asa doente dos seus pés no ano 39º do seu reinado.
Grande, por termo, era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E dormiu com os seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Ele acreditou mais nos médicos do que a buscar a Deus. E só viveu mais de 2 anos. Fez o que é correto? Não tem-se de ir aos médicos. Ninguém está a dizer o contrário. Foi abençoado por isso? Não, perdeu. O que é que você não deve ir aos médicos? Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que você deve ir onde é que sente que deve ir. Mas quero que você entenda. Vá aos médicos ou não vá aos médicos, busca o Senhor. Primeiro. Porque você aí vai buscar a Deus para lhe dar sabedoria para os médicos. E isso você pode orar a Deus, pedindo, Senhor, dá sabedoria aos médicos onde eu estou a ir. Dá-lhe discernimento. Para que eles façam o que é correto, em nome de Jesus. Pai, eu creio que estou curado, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e minhas dores, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Esta é a garantia e a promessa dada por Deus, que Jesus foi à cruz em nosso lugar, pagando pelas nossas enfermidades, as nossas dores e pelos nossos pecados, pela maldição. Ele se fez pobre na cruz para que eu enriquecesse, para que eu fosse abençoado. Quando eu estava a ler do jovem rico, aquele jovem rico que pediu a Jesus para agarrar e perguntar-lhe o que é que ele devia de fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, vendo que ele tinha as riquezas no coração, disse, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. Ele ficou muito triste e foi-se embora. Jesus disse que é difícil um rico como este, capaz, entrar no reino dos céus. Pedro se levantou e disse, então, mas quem se pode salvar, então? E Jesus disse, aos homens é impossível, a Deus tudo é possível. Ao Jesus ir à cruz em nosso lugar, Ele nos deu a possibilidade de salvação para nós. Ele tomou o nosso lugar. Agora, nós podemos dizer que estamos salvos, libertos, curados, abençoados por causa de Jesus, porque estamos a depender de Jesus para tudo. Por isso é que Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa dependência de Jesus faz com que sejamos abençoados, libertos, curados. Você está a entender? Agora você tem de crer mesmo que Deus o abençoe, buscar isso com todos os dias da sua vida, falar isso todos os dias da sua vida, para que você seja curado, liberto, abençoado. Se você fizer como aqueles que eu disse, pegar, não, eu vou orar, se funcionar muito bem, se não funcionar vou ao médico. Você está a tornar Deus como ir a um bruxo, ou ir a um sítio qualquer, asinhas, sei lá. Você está a falar do Criador dos céus e da terra. Não está a falar de qualquer um. Está a falar do grande e poderoso Deus, o Todo-Poderoso. O seu Deus, o seu Pai, que o ama, que deu o seu Filho por si. Não acha que deve mais respeito a Ele? Muitas pessoas querem vida mudada, mas não fazem esforço para isso. Grande parte das pessoas, eu às vezes vejo queixarem-se. Mas em vez de confiar e orar e buscar e lutar
e lutar contra os seus pensamentos, lutar contra as circunstâncias. Você acha que todas as pessoas têm uma vida facilitada? Você acha que eu tenho uma vida facilitada? Tenho que orar, orar, orar. Mas há pouco tempo, sabe que oração aqui que eu fiz? Senhor, eu te agradeço por tudo o que me dás. Mas por qualquer motivo eu não tivesse alguma coisa, ou não tivesse isto ou aquilo, eu te agradeço por te ter a ti. Porque é a maior dádiva que eu tenho a ter-te a ti. Realmente é a maior dádiva que eu tenho. Ter Deus na minha vida. Pois Ele me deu tudo. Houve uma parte da minha vida que eu não tinha esposa. Ele me deu uma esposa. Eu não tinha filhos. Ele me deu filhos. Eu queria outra casa. Antes, pelo contrário, peço desculpa, a minha esposa queria outra casa. Isso é que é verdade. E glória a Deus tivemos outra casa. Carro. Houve um carro que eu gostava muito. Eu tive o carro. Há pouco tempo eu precisei de outro carro. Deus me trouxe outro carro. Deus me tem sustentado. Eu saí de guarda noturno no tempo da pandemia. Antes da pandemia. E eu saí porquê? Porque eu senti que devia de sair. Deus me tem sustentado desde essa altura até a data de hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu dependo dele. Mas ele é a melhor coisa que eu tenho. Ele tem de ser a melhor coisa que você tem. Não é o dinheiro que você tem no banco, não é a saúde que você possa ter, não é a família que você possa ter, é Deus. Deus. A coisa. E quando você perceber isso, então tudo o resto. Ouça, vamos abrir em Mateus 6. Para você entender o que eu estou a falar. Mateus 6. Eu disse Mateus, não foi? Mateus 6. Eu digo-lhe já qual é o versículo, é para o fim. 31. Mateus 6, 31. Quando você tem Deus na sua vida, tudo o resto vem. Eu lembro-me de eu estar a orar por uma esposa e a orar um versículo bíblico que dizia assim, que quem acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Eu orava este versículo todos os dias. Todos os dias. E eu procurava, é esta, é aquela. Quando eu parei de procurar, quando eu fiquei quieto e sossegado e não procurava mais e só orava, foi quando Deus me trouxe a esposa. Mas eu continuei a orar, continuei a confiar, continuei a buscar, mas já não fazia nada. Ficava quieto no meu canto, não mexia. Não buscava, não acreditava que era esta, que era aquela, que era aquilo, nada. Veja o que está aqui escrito, Mateus 6,31. Não andeis inquietos, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios, todas as pessoas procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas elas. Agora, versículo 33, 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você tem Deus, quando você busca a Deus, quando você confia em Deus, tudo o resto começa a aparecer. Tudo o resto vem até si. Você tem que pedir a Deus as coisas que necessita. Até há pouco tempo não, eu já tinha percebido isso e já cheguei a orar várias vezes. Senhor, dá-me discernimento para eu orar o que é que eu devo orar. Mostra-me o que é que eu devo orar, o que é que eu devo pedir. Por causa de coisas sobre o ministério e tudo mais.
Às vezes faz-me confusão algumas coisas no ministério de outros ministérios, de outras igrejas, e eu não quero que isso aconteça na minha vida. Então eu quero que Deus me mostre o que é que eu devo orar. Ele começou-me a mostrar o que é que eu devo orar. Normalmente Ele me mostra muitos anos à frente coisas que vão acontecer. E então faz que eu oro muito para a frente, para evitar que haja problemas em algumas circunstâncias. Eu aprendi isso por causa da questão de tempo, porque havia coisas que Deus me mostrava e só muitos anos depois é que aconteciam. E eu então percebi que Deus me mostra muitos anos para a frente. Então, o que é que você anda a orar? O que é que você anda a confiar em Deus? O que é que você diz com a sua boca? O que é que você fala? Não tem a ver, orar não tem, a Bíblia diz para nós orarmos sem cessar. Orar não tem a ver com aquele momento específico que você destinou para orar para Deus. Então, nesse momento específico, você fala tudo o que é bom. Pai, obrigado, Pai, que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e eu estou sarado, eu estou curado, em nome de Jesus. Glória a Deus que você nessa altura orou e orou o que era correto. Mas depois, durante o seu dia, cada vez que lhe perguntam, então como é que você está? Epá, você não sabe. Você sabe lá o que é que me tem acontecido, você sabe lá. Nessa altura, ouça bem o que eu lhe vou dizer. Nessa altura que você fala, a maior fé que está a sair nessa altura. Porque fé é confiança em alguma coisa. E você sabe que tem as dores, confia e sabe disso, e fala com uma fé tremenda isso. E então o que fica na sua vida foi o que você falou por último. E a oração que você orou, deitou-a fora, e que ficou por último, foi as palavras de fé negativa que você falou. Você percebe porque é que nós falamos muitas das vezes para você ter cuidado com o que fala? Porque elas vão influenciar a sua vida de uma forma tremendamente grande. Mas eu tenho que ser sincero. Ouça, você vai a um restaurante, você chega ao restaurante e chega ao empregado e o empregado diz, então o que é que você quer? Fome. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que dizer o que eu estou a sentir. Eu tenho fome. E o empregado diz, está bem? E depois, então, o que é que você quer? Você sabe que Deus faz o mesmo consigo. Você está a passar por um problema e você conta o problema e Deus diz, pronto, e o que é que queres? E você continua a falar o problema. E não a solução. Não diz, Pai, quer ser liberto, quer ser curado. Jesus foi à cruz, pagou o preço por mim, para eu ser liberto, para eu ser curado. Portanto, eu declaro perante ti que tu podes e vais fazer a meu favor e eu estou curado. Adeus. Glória a Deus. Você mudou, pediu o que queria, recebe o que está a pedir. Não é assim tão difícil. Não é assim tão difícil. Agora você quer mesmo. Uma das coisas impressionantes, se você estudar e ouvir todos os homens que prosperaram, todos eles fizeram o mesmo. Sabe o que é que fizeram? Todos lutaram por aquilo que acreditavam. Todos lutaram por aquilo que acreditavam. Nós, como cristãos, devemos fazer o mesmo. Lutar por aquilo que acreditamos. Lutar pelo nosso Deus nos mostra na sua palavra, para que nós sejamos abençoados. Eu conheço homens, eu acho impressionante. Eu vou-vos dar o exemplo de um homem que eu acho impressionante. Um homem que se notou a diferença. Há uns tempos atrás no YouTube eu vi uma sequência de como é que um determinado jogador de futebol marcava os golos e como é que ele marcava. E como é que ele
como é que ele, quando começou a carreira futebolística e à medida até agora. E é impressionante ver a diferença entre quando começou e agora como está. É impressionante ver. Mas, no entanto, tudo o que se diz desse jogador de futebol é que ele é o último a treinar, ele treina sempre. Ele acaba de treinar e vai para o ginásio treinar mais ainda. É impressionante o que ele faz. Porquê? Porque ele tem um objetivo. E nós, como cristãos, temos que ter o objetivo. Nós oramos por alguma coisa, temos que continuar, fazer como a viúva. Pai, eu acredito em ti. Pai, eu creio em ti. Sei que tu estás a fazer a meu favor, tu estás a lutar a meu favor. Aquilo que tu declaras na tua palavra é verdade na minha vida. E eu creio que eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou a falar de cura como qualquer outra coisa. Como eu estou abençoado financeiramente em nome de Jesus. Eu tenho finanças como eu nunca tive até hoje, no nome de Jesus. Se tem que lutar por aquilo que acredita, por aquilo que crê, para poder receber de Deus. Deus tem que notar em si que você quer mesmo aquilo. Agora, se você ora uma oração, diz: Pai, dá-me isto. Se não der, também está tudo bem. Você acha que vai receber alguma coisa? O exemplo disso foi o primeiro versículos que eu li sobre a viúva. É impressionante. Ela não parava de chatear o juiz. Faz-me justiça. Todos os dias. Eu imagino. Ela à porta de casa dele, escondida. Já se escondia. E depois o juiz chegava cá fora. Ela não está cá hoje. E aparecia ela. Faz-me justiça. E ele, fogo outra vez. Você tem que importunar o seu Deus todos os dias com a sua oração. Você tem que dizer a Ele: Senhor, eu confio em Ti. E sei o que Tu dizes é verdade. Portanto, eu estou curado. Eu estou abençoado. Eu estou liberto. No nome de Jesus. Como é que Tu vais fazer? Isso não me importa. Nem quero saber. Eu já não quero saber. Me importa é que Ele faz. Eu vou-lhe dizer que todas as vezes que eu fui curado, sabe o que é que aconteceu? Eu deixei de sentir a dor. Deixei de sentir o problema. Desapareceu como o fumo. Eu não podia levantar o braço mais que isto, porque a partir daqui já doía, e comecei a poder levantar. Acabou. Eu fui curado. É assim que a cura acontece. De repente. Você está preparado para andar com Deus? Porque vai ser uma viagem tremendamente grande. Tremendamente maravilhosa. Você vai ter um companheiro para a vida, que não o larga, não o desampara. Está sempre ao seu lado, que o quer ajudar em tudo. Tudo. Eu não sou de jogar jogos. Gosto, talvez quando era mais novo, talvez, mas não gosto. Mas há um jogo que eu tenho no telemóvel, às vezes, quando estou parado, às vezes quando vou à casa de banho e estou a jogá-lo. E o jogo é umas rodinhas que vão destruir cubos. E Deus, para me mostrar, para eu perceber algumas coisas, às vezes aqueles cubos chegam cá abaixo e eu perco. E eu perdia. Tinha que jogar outra vez. Houve uma altura que Deus começou-me a mostrar. E eu fazendo aquilo, eu orasse, eu conseguia melhor. Houve outra altura que eu tinha um jogo que era de cartas, chamava-se, é um jogo muito conhecido de cartas, é o Solitário, que se joga até em computador e também há para telemóvel. E eu na altura tinha esse jogo de cartas. E jogava às vezes um bocadinho.
E lembro-me de uma vez Deus me mostrou que se eu orando, até o jogo de cartas ganho. E eu, mas que coisa, que loucura. Mas é um jogo, Senhor. Mas Ele mostrou que todas as vezes que eu joguei, e joguei algumas vezes, e as vezes todas que eu tive a jogar naquela sequência, eu ganhava sempre. Isto, eu não quero dizer com isto, então, pronto, então se é assim, eu vou jogar na lotaria, ora a Deus, e Deus me dá. Ouça, Deus nos mostra por situações para perceber o que é que Ele pode fazer. Ele pode fazer muito mais, para além do que nós pedimos ou pensamos. Muito mais. Mas você tem que entender uma coisa. Acha que você ganhando a lotaria resolve os seus problemas todos? Você prefere ganhar a lotaria ou ter Deus? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo o resto será acrescentado. Você não precisa do dinheiro da lotaria. Você precisa de Deus na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Você vai ter de tudo em suficiência. Tudo o que você necessita. Ouça, entenda uma coisa em Deus. Nem toda a gente vai ser rico. Vai ter muito dinheiro. Nem toda a gente vai ser pregador. Nem toda a gente vai ter isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Mas Deus garante que vai ter as necessidades supridas. Vai ter tudo em suficiência. Vai ter tudo o que necessita. Isso é a garantia que Ele dá. Agora, Ele, alguns, escolhe por causa do caráter deles. Se você for ver a parábola dos 10 talentos, deu a um 5 talentos, a outro 2, a outro. Mas lá diz, segundo as suas capacidades. Deus já sabia as capacidades que cada um tinha. E muitas das vezes Deus permite a pessoas terem mais coisas, ou serem isto, ou serem aquilo, por causa das capacidades que Deus vê nelas. Rockefeller, acho que é Rockefeller o nome dele. Uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Deus a fez enriquecer. Sabe porquê? Ele dava largas somas de dinheiro para a igreja. Deus o fez abençoar. Que ele dava largas somas de dinheiro. O irmão Colgate, a pasta Colgate, ele é um dos homens também muito ricos. E ele dá largas somas de dinheiro para a igreja. Deus o fez rico porque ele sabia que ia abençoar a igreja. Quando você começa a dizer, não, mas é muito dinheiro para dar para Deus, ou é uma coisa, é muito tempo para dedicar para Deus, o que é que você está a fazer? Está a pôr em causa o que é que Deus pode fazer por si? Entenda uma coisa em relação a dinheiro. Deus quer que aquele que dê com alegria, não com tristeza ou por necessidade. Deus quer que você dê de coração. Se você está a dar, ouça bem, se você está a dar alguma soma e você não quer dar, por favor, não seja obrigado a nada. Dê de coração, sincero. Dê porque crê em Deus, porque ama a Deus. Não dê porque você se sente obrigado a dar por causa das outras pessoas. Eu já tive, ouça bem o que eu lhe vou dizer. Eu já tive em reuniões que fui proibido de dar. Fui proibido de semear. E você diz, mas ouça bem o que eu lhe vou dizer. Eu estava numa reunião onde era conhecido, já era conhecido, e viram que eu não dei. E eu estava preocupado com isso e disse, o que é que vão dizer? Mas eu tinha que obedecer ao meu Deus. Eu senti que não devia dar e eu não dei nada. Não semeei nada. Porque é aquilo que eu estava a sentir. Eu obedeci.
E sabe que Deus nos testa a ver até que ponto é que nós obedecemos ou não. Se você dá ou não dá, é problema entre si e Deus. Porque para mim, eu tenho um relacionamento com Deus. Você está a entender? Se você vem ou não vem a uma reunião, se você faz, vê ou não vê, o problema é seu. Entre si e Deus. Não tem nada a ver comigo. Eu vou fazer isto para a mim prejudicar, nem nada. Garantidamente nada. Nada, absolutamente nada. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Você está a entender? Eu dependo do Deus Altíssimo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, o meu Pai. Entende? O que você tem de depender é de Deus, não é das pessoas, não é das circunstâncias, não é daquela pessoa. Não é daquela pessoa, não, aquela pessoa tem muito dinheiro, você tem que a tratar bem. Hã? Tem que fazer o quê? Eu tive uma reunião. Eu, na altura, era líder de grupo familiar. Eu estava numa reunião e eu sempre deixei ser Deus a falar e não ser eu. E eu lembro-me de estar nessa reunião e chegou uma pessoa que já há muito tempo que estava afastada da igreja e voltou. E eu fiquei todo contente de a ver. Porque eu gosto de ajudar as pessoas e fiquei muito contente de a ver. E quando ela entrou e tal, e não sei, eu quando começo a falar, ai meu Deus, eu só faltava bater na senhora. A minha pregação foi muito dura, mesmo muito dura. Mas eu não podia fazer de outra forma. Eu tive uma vez com uma senhora que estava a pensar em suicídio. E eu quando estava com ela, ela era uma cristã e estava a pensar em suicídio. Eu percebi isso. E quando percebi isso, a minha vontade era ter uma palavra mais dócil para com ela e de fazê-la entender que está errado. No entanto, não era isso que Deus queria. E o que eu falei com ela, falei de muito duro. Mesmo muito duro. Graças a Deus que ela não se suicidou e graças a Deus que ainda continua viva. Mas foi um discurso muito duro da parte de Deus para ela. Não era eu queria fazer exatamente o contrário. Você tem que entender uma coisa. É Deus que dirige todas as coisas. É Deus, não somos nós. Que se faça a vontade dele e não a nossa. Porque quando a vontade de Deus for feita, garantidamente você vai ter todas as necessidades supridas. Garantidamente você vai estar no trabalho bom para si. Você vai estar no sítio certo. Você vai se sentir feliz naquilo que faz. Porque Deus o colocou lá. Você quer mesmo? Você quer mesmo que Deus faça alguma coisa por si? Ora, creia. Fale o que é correto. Não fale nada negativo sobre esse assunto. Mesmo que esteja a sentir alguma coisa, não fale. E receba a benção de Deus no nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor, vamos ficar de pé.
Glória a Deus. O grupo Louvor, venha para aqui, se faz favor. Vamos lá dizer, Pai, tu sabes quem eu sou. Tu sabes tudo da minha vida. Sabes que eu te amo, que eu te respeito, que eu te busco. Mas, Senhor, ajuda-me a compreender como andar contigo. A compreender o que eu devo fazer. Que não me deixo levar pelas circunstâncias, mas que faço com que as circunstâncias se façam a meu favor. No nome de Jesus. Senhor, eu creio em Ti. Confio em Ti. Confio na Tua palavra, no que está escrito. E sei que Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Lá ainda eu peço, creio. No nome de Jesus. Eu te agradeço. Te agradeço no nome. Amém. Então o que é que você vai fazer? Vai orar quando estiver sozinho? Vai acreditar e crer mesmo? E desejar mesmo aquilo que você está a orar? Você vai receber, não? Você está a depender unicamente, exclusivamente de Deus. E não de A, B ou C. De Deus. Boa semana. Muitas bênçãos. No nome de Jesus.